Contrapartida DASA 3, só que isso aqui, né, avançou, né, entregou os ganhos anteriormente, também está fora de Ibovespa. Teve um disparo de 33%, mas forte gap de alta, mas entregou os ganhos, ainda fechou em 19,72 de alta, né? Grupo de saúde, eles anunciaram a compra do grupo hospitalar Lefort, né? Mas ainda assim, ninguém descartando ainda a possibilidade de nova oferta de ações, né? Porque a gente está vendo aqui que não tem liquidez nenhuma. Muitas vezes a gente olha pelos 5 minutos, né? Vê esses códigos de barra, já vê que não tem liquidez, aí tem que jogar para 1 hora. Mas isso aqui nem numa hora nem no diário. Isso aqui nem tem jeito, né? Esse papel, Deus me livre. Não conhecia, né? E segue aqui a DASA 3, com esse movimento de alta por conta das notícias. Mas nada de especial para o papel é bem feio, Deus me livre. Embraer também essa semana, né, teve forte movimentação. Na quinta-feira, né, mais de 11%, também por conta das notícias aí da vacina. Na perspectiva aí, a esteira, né, das perspectivas para o setor aéreo, em particular agora, com essas notícias da vacina, né, podem beneficiar também a fabricante de aviões. A gente também teve notícias da Ryanair, que anunciou que vai na compra de aeronaves, no jato 737, da Boeing, que também impulsionou as ações da Boeing essa semana, também ajudando a Dow Jones. E pode beneficiar também a Embraer, né? Uma busca por aeronaves menores, consumo também mais eficiente de combustível. Bom, ela não tem, a gente vê que ela não tem tanto fundamento assim para subir, isso vem por conta das notícias. E aqui, renovou máxima na sexta-feira, entretanto, com o movimento de 1 hora, o que ela está fazendo aqui? Vai buscar um repique, pode voltar aqui na V80 e depois vai fazer todo esse movimento, apagar o movimento aí da quinta e voltar para R$8. No momento que a média de 200 aqui apontando para baixo, divergência de baixo. Então, por enquanto, não dá para se animar muito, né? Porque fundamento para isso ela não tem. Embraer, que se recuperou esse último movimento até agora, olha, ela nem chegou no 38,2 ainda. O primeiro teste que ela fez foi em 8 de junho. Ainda assim, né, mostrou exaustão aqui em 10,50, que é a próxima resistência para ela. Resistência é essa desde março. Mostrou exaustão, no dia seguinte deixou um ensaio de barra e pum, mergulhou novamente, voltou aqui para 6. O último teste de R$6 foi no final de outubro. Agora vai buscando essa recuperação, mas média de 200 apontando para baixo. Então, ainda tem tudo para voltar para cá, para R$8, mais um teste. A gente vê os indícios aqui, divergência. E esse movimento aí, por conta das notícias. Não tem fundamento para isso, né? Ó, por si só, não tem. Aqui ainda não tem reversão, por isso tem que ter calma, né? Para sair comprando isso aqui, pegar um movimento, ficar posicionado aqui. Ela, né, por enquanto, vai formando um fundo duplo, nessa região de R$6, mas aqui só avança quando superar 12. Acima de R$12 é que pode avançar aqui no movimento. Antes disso, sem chance.
Para o ano, a Embraer ainda acumula aí mais de 50% de queda, né? Também reflexo do fracasso do acordo com a Boeing. A Boeing também vem se beneficiando, né? A gente vê um movimento bom nas ações. Agora, por último, essa semana foi o anúncio aí da Ryanair. E também pela expectativa aí com as vacinas. Mas, né, só por conta das notícias por enquanto, porque o setor continua bastante pressionado, né? A demanda já continua bastante fraca. Para o fim do ano também, que é uma boa altura, né, para as viagens, zero, né, não vai poder contar agora com as restrições, com os bloqueios, por conta aí do agravamento da pandemia. Então, não tem base, não tem fundamento para isso, sozinho, né, para fazer esse movimento. A CVC também, né, vem se beneficiando aí, dando continuidade à recuperação de novembro, com a mesma movimentação. Então, entrou aqui essa primeira correção, que era em R$20. Olha a cunha descendente aqui, para estender esse movimento de recuperação. Pode voltar mais uma vez para 21,50? Pode. Né? Ela já começou a fazer na sexta-feira mesmo. Ela aqui anteriormente, né, acabou se segurando em 16, não rompeu e estendeu. Então, aqui, né, qual a probabilidade? Fez a correção, né? Volta para cá, pode renovar, pode tocar 22, e aí sim, entra uma correção mais significativa. No primeiro momento, tem todo esse movimento para refazer. Primeiro nível de suporte aqui em 18. Média de 200 também segue apontando para baixo. Na sexta, fechou em 25. Semana, né? Principal nível de resistência é 22. Quando ultrapassar essa última máxima, já, né, próximo aos 24, ela confirma esse pivô de alta e tem todo esse fractal para refazer até 32,50. Entretanto, né, no meio do caminho tem duas regiões fortes de gap. Então, pode ser que ela não vá direto. Então, vem se recuperando, dando continuidade ao movimento, assim como os papéis aí das companhias aéreas, né, Gol e Azul. Gol, também, olha a média de 200 aqui apontando para baixo. Fez a primeira resistência aqui em 16 de setembro, né, em R$21. Ela conseguiu superar em 17 de novembro e avançou, né, à medida que as notícias foram aparecendo. Então, também uma cunha descendente, volta a buscar essas últimas máximas, né, 28,50, e depois entra esse maior, refaz todo esse fractal aqui até 23, é o primeiro nível de suporte para Gol. Na semana ainda não me confirmou esse pivô de alta. Por quê? Porque eu preciso de mais um candle aqui. Preciso de mais um candle para me confirmar o rompimento 61,8 também, onde ela se encontra aqui, a retração. Então, quando ela confirmar, que eu tenho divergência de baixa, eu tenho uma cunha aqui se formando, ó, cunha ascendente, tá vendo aqui? Né? Havia deixado a bandeirinha de alta aqui, mas segurou nos 15,20, mas ela ainda não confirmou o rompimento dessa retração, que é o mais importante, né? Nem desse vértice, desse possível fundo duplo. Na verdade, está mais para um pivô mesmo, né? Que ela não estendeu muito a correção aqui. Não tem como ser fundo duplo, né? Confirmar esse pivô de alta. Então, aqui fica o caminho até
32,50, né, que é uma região de gap. O gap do início do ano. Aliás, 31,50 já na retração de 809. R$31,50, primeira resistência, e também foi suporte e resistência em 2019, em junho de 2019 para esses níveis aqui, 31,50. Então, é o primeiro nível que ela tem para buscar quando confirmar esse rompimento. A probabilidade de movimentação que eu vejo aqui é essa, né? Vamos ver o que pode acontecer. Mas que ela vai voltar aqui para os 28, ela vai na próxima semana, antes de entrar a maior correção. Azul. Azul, por enquanto, um 10,180 aqui, né? Entrou pressão de venda já aqui nos níveis de 44. Vai buscar uma recuperação, mas não deve ir muito longe. Divergência de baixa. Então, esse BR-180, né, para refazer todo esse movimento e voltar aqui, próximo nível de suporte para ela, rompendo 40 também, é voltar aqui para os 34,50. É voltar aqui para baixo e fazer todo esse movimento aqui. Essa é a primeira pausa que ela fez no final de novembro. Fechou em 0,66 de queda. Ó, Ignacio já começa a desacelerar também, né? Já começa pouca amplitude nos candles. Semana também já chegou numa retração de 61,8, mas ainda não tem confirmação nem reversão de movimento, não precisa me confirmar. E no mês, aliás, no mês de novembro, que eu falei mais cedo, acumulou em mais de 68% de alta. Bom, por enquanto, a gente consegue ver a primeira perna de recuperação, porque ela não fez nenhuma correção significativa ainda, que pode vir a acontecer. Traçar aqui do mensal, 50% já entra aquela pressãozinha de venda. Então, probabilidade que ela não passe desses 44 por agora. Ela volta para níveis mais baixos, que ela tem um suporte forte aqui, importante, em 22,85, né, uns R$23. Pode voltar para cá? Pode, né? Mas aqui, né, o primeiro suporte, entrando numa correção mais significativa, é 34,50. E fazer todo esse movimento aqui. Suzano também perdeu bastante na quinta-feira. Ó, 4,76 de queda. Após os ganhos anteriores também. Bateu R$58. Rompeu isso aqui. Bateu os R$58 no dia 1º, né, na terça-feira. Na segunda, deixou aqui um enforcado, né, também mostrou uma pequena exaustão, mas conseguiu renovar a máxima. Na verdade, foi muito mais do que eu pensava, porque como eu já tinha aqui um topo duplo se formando, com a última análise que eu fiz, provável que ela voltasse para a região do gap antes de seguir. Mas ela parou em 55, né, e renovou a máxima e entrou essa correção mais forte aqui, né. No dia 2, foi esse dia aqui, e no dia 3 continuou. Já abriu no gap de baixa. Então, agora o que vai fazer Suzano? Gente, aquela movimentação básica, né? Acabou fechando bem acima da quinta-feira, então Suzano tem possibilidade de voltar a buscar 57 antes de voltar para cá. Na verdade, nem 57 ainda é muito, sinceramente, porque o candle que eu vou traçar, começar a traçar a fibra é esse aqui. Então, ela pode voltar para 55 no máximo. Ó,
55,20 no máximo, retração de 61,8. Ainda tem recuperação aqui para Suzano. A gente confirma aqui, ó, com o Requinasca que vai perdendo a força, nos níveis aqui de 38,2, vai desacelerando. Para a semana tem esse repique para refazer, porque eu ainda não tenho reversão de movimento, confirmação. Entrou essa correção, mas ela vai acabar formando um pivô de baixa aqui no 61,8 e depois é que vai voltar para cá. Klabin também, né? Klabin também recuou. Mas mesmo a mesma situação, na quinta-feira acabou deixando, na quarta, né? Deixou aqui um engolfo de baixa. Na quinta recuou bastante, fechou em 3,22. E na sexta, né, fechou um pouco acima, né, fechou mais fraca que Suzano, 0,46. Mas ainda tem grande possibilidade de voltar para cá, os níveis de 25, no máximo, né? No máximo 25,20. Se a gente traçar aqui o FIBO, retração de 61,8 está aqui, 25,11, aliás, até um pouco antes. Então, ela praticamente está ensaiando um fundo duplo aqui, em 23,80, e pode estender na semana, voltar aqui para 25,10 ainda, fazer um falso comprimento aqui no número inteiro, para depois refazer todo esse movimento, porque Klabin, né, tem forte suporte aqui em 23,50, nível muito importante para ela, desde meados de outubro. Quando ela romper isso aqui, tem um caminho aqui para refazer e voltar para 21,50. Na quarta-feira, né, quando entrou essa pressão forte de venda, foi a Votorantim, que ela vendeu 25 milhões de ações aí das fabricantes aí de papel e celulose, né? Então, por isso é que elas fecharam mais fracas. Os em Minas também caiu bastante nesse dia, mas mostrou exaustão, né, na quinta-feira, fechou em 5,14. Houve uma pressão aí no setor, né, o sinal negativo prevaleceu para o setor de mineração e siderurgia, como um todo, mas ela já fez um movimento de recuperação aqui, não é? Na sexta, fechou em 6,94. Ou seja, né, para a semana, como mostrou exaustão aqui em 13, voltou. Para a semana, pode refazer esse movimento, voltar a buscar aqui os 11,80. Tem grande possibilidade, né? Ó, já entra aqui. Na verdade, como é um candle vermelho, ela ainda pode renovar massa. Ela pode estender até 14,50. Porque ela já fez 14,38, né? No dia 1º, na terça-feira. Então, ainda pode estender, se aproximar de 15 antes de refazer isso aqui. Então, os em Minas ainda tem um pequeno pedaço para correr aqui para o movimento de alta, semana divergência de baixa, e no mês, por enquanto, grande indecisão aqui, já próximo dos R$15. Pode ser o máximo aí para ela. Aqui eu também tenho os topos de 2 de dezembro de 2013. Os em Minas, como eu já mostrei, acho que já mostrei anteriormente, tá fazendo um louco invertido aqui. Só que a neckline tá onde? Tá justamente nos níveis aqui de 14. Não tá em 11,40, né? Que 11,40 foi uma região importante. Mas a neckline aqui, na verdade, 11,40 não. A neckline tá aqui em R$12, onde ela vem tentando ultrapassar esse nível desde fevereiro de 2012. Deixa eu colocar aqui. Laranja. Essa é a neckline para os em Minas desse possível oco invertido. Então, ela tentou aqui em dezembro de 2013 romper, acabou deixando aqui um engolfo de baixa.
e corrigiu bastante. O último teste foi aqui em 4,52, em abril de 2020, um fundo mais alto, que vai me confirmar quando romper R$12, superar tudo isso aqui. Porque eu preciso de mais um candle de força, né, para me confirmar isso. Só que aqui, o que acontece? Como já rompeu essa neckline, então pode voltar, os Minas pode voltar para R$12 antes de seguir, refazer esse movimento até 20, que é a próxima resistência. Aqui, pelo diário, como ela já começou a recuperação sexta-feira, ela pode estender mais um pouco, tem o nível mais forte aqui em 14,50, pode parar aqui, refaz esse movimento até R$12. Nos R$12 é que dá para buscar. Se não romper isso aqui, é que dá para buscar mais um movimento de compra. Eu ainda não tenho reversão, essa fraqueza aqui foi dessa correção que começou a entrar. Também formou aqui um pequeno diamante, que a gente vê que estendeu bastante a correção. E os Minas, quando voltar para R$12, se não romper, se não perder esses níveis aqui, ela pode estender e pode voar até os 20, né? Estender movimento até R$20, que é a próxima resistência dela, mas no mensal, né? A gente vai botando, diminuindo aí o tempo gráfico. Por enquanto, né, pela divergência que eu tenho aqui, tenho já o ano de 2013, já tem essa resistência também. Então, mais provável que entre essa correção. Quando ela voltar para cá, a gente vai ver, né? Se não perder o nível, ela tem capacidade de estender até os 20. Vamos ver as varejistas. Bom, Magazine Luiza já chegou nos níveis aqui da linha inferior do alargamento. Provável, né, pelo movimento que ela começou e também pela disposição do OBV, que vai começando a virar aqui para cima, provável que ela volte aqui para 25, próxima resistência aqui para ela. Eu também tenho uma grande cunha aqui descendente. Ela superando esses 25, que é a primeira resistência, uma região de gap, do dia 14, aliás, dia 13 de outubro, quando superar 25, Magazine Luiza ainda tem até esse movimento aqui para refazer, né? Porque o meu fibo começa daqui desse candle, e tem até 26,50 para voltar a buscar, né? Quando confirmar rompimento de 25, ela estende esse movimento até a retração aqui de 809, 26,50 no máximo de recuperação. Ela está mostrando fraqueza, né? Desde aí do split, que deixou aqui esse engolfo de baixa. Ainda não fez o 100% dele, creio eu. Ó, 100%, 21,50. E ela parou em 22,60. Ou seja, vai buscar para voltar nessas máximas aqui praticamente. Para mim, até 26,50 tem retorno. E depois tem todo esse movimento para refazer, né? Estão vendo o grande vazio que eu tenho aqui no gráfico. E olha o OBV também já mostrando fraqueza. No mês, né? O mês de novembro aqui já deixou um Dark Cloud. Esse Dark Cloud vai ser confirmado quando romper 22. Quando o Magazine Luiza perder 22, primeiro nível de suporte é R$16. Vendo divergência de alta aqui também numa hora, já começou aqui o movimento.
VVAR, né? VVAR voltou para 17, fez um pequeno movimento aqui na sexta, para se aproximar de 18. Na próxima semana, né, como não chegou a tocar o nível, vai voltar para cá ainda em 17 e provavelmente pode romper isso aqui. Estão vendo que ela começou no alargamento, agora o triângulo simétrico. Esse triângulo simétrico pode ser rompido para baixo. No movimento maior aqui, a gente tem um triângulo descendente e VVAR pode acabar rompendo esses 17. Para mim, VVAR tem todo esse movimento para refazer. O próximo nível de suporte, que coincide com a média de 200, e olhando também pelo VV MACD, é R$15 para ela. Vamos ver aqui pelo Requinage. Semana, estão vendo aqui, ó, o alargamento, triângulo simétrico, ou seja, eu tenho um diamante, né, possível topo duplo, aqui nessas últimas máximas de 21, tem tudo para romper, é o mais provável, ela romper esses 17 e caminha aqui até 15, primeiro nível de suporte, onde ela pode buscar ali uma recuperação, nos R$15, que vem de encontro à média, né? Mas pelo semanal, eu tenho um grande vazio aqui para ser preenchido. Então, tem um bom caminho aqui para ela refazer ainda. Vamos ver aqui pelo semanal. Ó, 13,50, 38,2. Para o varejo tá um pouco complicado, né? O setor está bastante pressionado, né? Agora no Brasil começa a piorar a coisa lá, com o relaxamento aí das restrições, né? Os casos estão aumentando bastante e que provavelmente vai piorar no início do ano. As pessoas não estão entendendo, né? Estão achando que a coisa é brincadeira. Estão achando que é brincadeira. Mas uma que estreou na Bolsa já no ano, que foi em julho, o Grupo Soma até deu uma boa recuperada. Ó, desde que estreou, né, tentou aqui superar os 11,50, mas não conseguiu. E aí entrou numa espiral negativa aqui, né? Correção, perdeu os 10,60, né? O nível aqui do candle, o início dela na bolsa, que foi mínima aqui nos 10,50, acabou rompendo. Vou trocar aqui porque eu coloquei errado. E aí acabou formando a cunha ascendente, que já passou até de 100% aqui, né? E aqui ela está formando um alargamento também, curiosamente. Deixou o martelo, aqui na região de 12,50. Tem tudo para renovar essa máxima antes de romper e refazer esse movimento, né? Voltar aqui para os R$12. A oferta inicial aí do Grupo Soma, Grupo de Moda Soma, alcançou uma demanda, né, superior a 5 vezes o volume de papéis que seriam disponibilizados na operação. Piso da faixa indicativa de preços, né, que era de R$8,80 a R$11. Então, a abertura aqui foi em 11, né? O Grupo Soma, né, que é dona das marcas Farma, Animale e Maria Filó, são marcas caras para mim. Inclusive essa Farma e Animale, né, são bem caras. Eu sempre achei muito caras. E o principal trunfo, né, deles eram os canais digitais, que isso elas já faziam há muito tempo, né, já tinham um e-commerce há muito tempo. O
que ganhou ainda mais importância agora durante a pandemia, né? Por isso essa forte também recuperação. Então, ele até tentou aqui, o Grupo Soma tentou uma superação aqui em 4 de setembro, mas entrou a correção. Foi onde também começou a apertar mais para o Brasil, né, nos bloqueios e tal. E vem com um crescimento, vem uma recuperação boa. Então, aqui, antes de entrar a correção, ela pode renovar máxima. Já fez máxima aqui em 13,21. Pode avançar até 13,50 e depois refazer todo esse movimento. Aliás, o pior momento aí foi julho mesmo, né? Julho, agosto, setembro. Na verdade, foi. Momento aí para as empresas do setor do varejo, né? Reflexo da crise durante a pandemia, um período também que apertou mais para o Brasil. Mas pode esperar que para o início do ano vai apertar ainda mais, né? As pessoas estão brincando com as coisas, sinceramente. Uma falta de educação, ninguém segue, porque vai afrouxando aí os bloqueios, né? Vai começando a retomada das atividades, as pessoas acham que já tá bom, já foi, quando não é, né? Então, martelo aqui para o Grupo Soma, que pode levar aqui, renovando o máximo em 13,50. 13,40, estão vendo? Vai buscar o número de força, que é a região 50. Agora, uma que estreou também, né, que foi a Pague Menos, não tem tido bons resultados, né? O pico foi na estreia mesmo, mas depois, queridos, ó, OBV catando petróleo, MACD de histograma, ela provavelmente vai renovar a mínima, que por enquanto se encontra aqui em 7,93. Ela vai renovar a mínima. Nem uma hora não tem grande liquidez, tá vendo? Provavelmente vai renovar a mínima. Ela voltou aqui para R$8, aliás, 8,13. Mostrou até uma exaustão ali no candle, né, de sexta-feira. Ela que fez o falso rompimento. Já dá uma desacelerada. Mas os movimentos de recuperação que ela tem feito são muito pequenos. Olha a semana. Vai formando um triângulo simétrico. Estão vendo aqui o falso pin-bar, ó, que eu sempre comento? Quando vocês virem um candle desse, ou numa resistência, ou no suporte, onde eu tenho, além de longa sombra, eu tenho um corpo muito grande, porque para ser considerado um candle de reversão, o corpo tem que ser mínimo. Quanto menor, mais forte vai ser a recuperação. Então, aqui, ó, estão vendo que ela nem foi muito longe. Aqui é a mesma coisa, nem esperou. Então, olha, provavelmente vai renovar a mínima. Pague menos. Provavelmente. Tá bem? Mostrando muita fraqueza, né? Fechou aqui em 0,73 e vem mostrando muita fraqueza desde então, né? O Grupo Mateus, que eu mostrei na sexta-feira, eu ainda estou posicionada. Porque, né, veio testar o 38,2, na verdade, né, a probabilidade eu já tinha mostrado aí desde a última análise. Então, agora vai buscando a recuperação, pode formar, né, deixar aqui um pivô de baixa, na região de 8,50, retração de 61,8, e depois voltar para cá. Ou, né, se conseguir superar 8,80, ela refaz todo esse movimento. Porque, apesar dessa correção, já que eu estou falando errado, apesar dessa correção, ainda não tem reversão de movimento, né? E o ABV está me indicando aqui que o movimento vai continuar. Só que aí, o que acontece? Né?
só vai me confirmar essa extensão de movimento quando romper 61,8, região de 8,80. Eu, pelo menos, vou parar um pouco antes, né? Porque eu já estou numa zona importante, número de força, tem uma pequena região de gap do movimento passado, então não vou estender, né? Melhor não. Hidrovias Brasil também conseguiu recuperação. Aqui, a última análise que eu mostrei, quando superar 6,80, que ia conseguir seguir o movimento. Como já chegou numa região de forte suporte, que é aqui os R$7, eu também tenho região de gap, pode voltar para essas máximas, os 7,60 mais uma vez, depois vir testar o suporte-chave dela, que é 6,80. Provavelmente. Enjoei.com também conseguiu, né, recuperação, estendeu o movimento, apesar desse falso pimbar, aqui na região de 8, estendeu o movimento. Veio buscar 61,8 aqui 9,30. Corrigiu, deixou um sidebar na retração de 50%, região do número inteiro, e vem renovando a massa. Aqui, né, eu já tenho uma cunha ascendente se formando, que a gente vê também aqui pela 1 hora. Ela, para estender movimento, né, tem que me confirmar aqui o rompimento de 61,8, 9,50, que já entrou pressão de venda. Provável que ela volte para cá, para R$9 na próxima semana. Ó, falso pimbar, estão vendo? E aí, pegando do candle anterior, eu tenho 50% aqui de correção disso. 8,50. Então, bem provável, né, que ela pare novamente aqui, nos R$9 na retração de 50% aqui. Antes de tomar uma decisão, né, se avança ou se faz mais uma perna de correção e forma um fundo duplo. Lojas Quero-Quero também vem se recuperando gradativamente. O maior pico foi aqui em 16 de outubro. Entrou a correção. Voltou em 19 de novembro aqui para os R$14, que é ponto-chave para ela. Recuperou novamente. Olha, falso pimbar aqui já na sexta-feira. Vendo aqui. Se Lojas Quero-Quero superar 16, pouco mais ela tem a fazer aqui por conta deste candle. Isso aqui pelo movimento prévio, quando me aparece, eu também já falei, um candle com longas sombras, né, no decorrer do movimento, é para continuar, mesmo que busque recuperação. No máximo, ela pode voltar na abertura dessa barra de 16,50. No máximo. E depois tem todo esse movimento para refazer. Que aqui, acredito que ela voltando para cá, ela rompe isso aqui. Ó, olha o semanal. Mensal, a mesma coisa, tá vendo? Vem deixando topos mais baixos. Então, ela tem toda a pinta de que vai voltar para 14 e acabar rompendo. Por enquanto, né, na próxima semana, ela vai buscar ainda mais uma recuperação na abertura dessa barra e depois refaz todo esse movimento. Maior probabilidade para Lojas Quero-Quero. Raia Drogasil não confirma o rompimento aqui dos 27, né, não saiu dessa faixa aqui. Vai estender esse movimento de correção para vir testar a média. Ou seja, maior probabilidade de refazer todo esse movimento e voltar para uma zona de forte importância para ela, que é o 22, né? Região de 21,80. Tem tudo para vir de encontro à média aqui. OBV confirmando, MACD confirmando, estrela cadente aqui na retração de 50%, né, nos R$25. Tem tudo para isso.
É que aqui ela ainda vai estender um pouco a recuperação, né? Porque ela vai sustentando aqui em 24. Então, na próxima semana, voltando a romper essa máxima aqui, 24,80, ela estende até a retração de 61,8. No máximo, né, 25,80 para continuar essa recuperação. E aqui é quando ela pode voltar e vir testar a média. Estão vendo que a semana deu uma pausa? Volto para buscar uma recuperação. Estão vendo os 26? Retração de 61,8. É o máximo que ela pode recuperar aqui. 25,80 no máximo. Por enquanto, graficamente, olhando o gráfico, é a maior probabilidade. Vamos ver no decorrer da semana, né? Claro, tem as notícias. Aqui também eu já tenho uma divergência de alta, né? Já começou aí na sexta-feira. Porque, como eu já falei num vídeo do Instagram, o mais difícil, gente, não é análise técnica, não é analisar gráfico. O mais difícil é entrar na operação. É saber qual botão você vai apertar. É venda ou é compra? Em que momento você vai apertar? E até onde você vai levar? É isso que é o mais difícil. Então, quando você dá importância aos 3 passos, né, aos 3 fatores mais importantes para você atingir sua consistência, que é análise, interpretação e experiência. São esses 3 pontos que vão te levar ao sucesso. Quando você tem uma boa interpretação do gráfico, automaticamente você tem uma boa gestão de risco. E automaticamente, que é o que mais importa, automaticamente você tem uma projeção, você sabe até onde o preço pode ir. Você consegue ter uma probabilidade maior, pegar a projeção daquele movimento. Porque se você não tem isso, você não consegue. Não é a tua entrada que vai fazer diferença, é a tua saída. Muitas vezes você pode fazer uma entrada espetacular, como já aconteceu comigo. Mas o movimento ainda era pequeno, não era aquele momento que ele ia estender. Então, quando você tem uma boa interpretação do gráfico, você consegue em busca da tua consistência, você consegue alcançar a consistência. Porque é isso que vai te dar ganho, gente, é a tua saída, é a projeção do movimento, não é a entrada. Não é a entrada. Muitas vezes, né, a gente faz o contrário. Eu, por exemplo, posso falar isso com propriedade porque fiz muito tempo. Eu dava mais importância à entrada, sendo que nunca conseguia pegar direito o movimento.